Vamos dar sequência aqui para o nosso próximo painel. E vou chamar agora aqui, por gentileza, Antônio Leitão, que é gerente institucional do Instituto de Longevidade MAG, e também ele foi embaixador da rede Aging 2.0 aqui em São Paulo. Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, né? Bom dia a todos. Bom dia a todos e todas. Reprojeta aqui a apresentação, por gentileza. Antes de começar a minha apresentação, obrigado, que agora está aí na tela para vocês. Feliz Dia do Idoso, feliz da pessoa idosa, né, a todos nós. Acho que a gente não pode começar o dia de hoje sem essa saudação, né? E feliz dia a quem já é idoso, ou se não ao nosso eu futuro, que é o meu caso, né? Porque eu pretendo chegar lá e eu acho que é um dia de todos nós, é um dia para todos nós celebrarmos. E, enfim, então celebremos, né? Parabéns a todos nós, ou que seremos idosos futuramente, com sorte, como falou o colega aqui na frente, aqui atrás, perdão. Eu sou Antônio Leitão, como fui apresentado, trabalho numa organização chamada Instituto de Longevidade MAG, que eu vou falar um pouquinho dela para vocês. Eu peço desculpa, na verdade, na programação estava o nome de uma outra pessoa, que é o meu gestor, mas ele não pôde estar hoje, é o Arnaldo Lima, e ele ia trazer um conteúdo sobre longevidade financeira, né, que eu vou tocar nesse assunto também, mas eu resolvi até abrir um pouquinho mais o conteúdo, não ficar especificamente em torno disso, pelo seguinte: esse evento, para mim, pessoalmente, e eu acho que para muitos de vocês, né, eu não sei quanto tempo cada um de vocês está envolvido com essa discussão de longevidade, mas para mim, que estou há alguns anos, trabalho com isso já, esse evento está sendo uma coisa fantástica, né, assim, de reencontrar pessoas, de poder abraçar novamente velhos conhecidos e também de se atualizar, né, porque eu acho que a gente ficou afastado, muitos de nós, uns dos outros, obviamente, né, por questões da pandemia, e muita coisa aconteceu, né? Muita coisa aconteceu, muitas pessoas que trabalham, ou que não trabalham, enfim, mas que, né, na vida de todos nós houve muitas mudanças e o Instituto também aconteceu isso, né? O Instituto também passou por muitas mudanças e eu quero situar vocês, até para vocês entenderem como a gente chegou nessa questão do que a gente chama de longevidade financeira. Então, e também não queria deixar, antes de qualquer coisa, de falar, de fato, o assunto, de parabenizar, agradecer o pessoal que organiza o fórum e a Expo, que estão fantásticos. Bem, então, de novo, né, eu sou do Instituto de Longevidade MAG. A gente é a área de responsabilidade social corporativa de um grupo de serviços financeiros, né, então, assim, tem algumas empresas nesse grupo, a principal delas é uma seguradora de vida e previdência, né, e o Instituto, ele leva essa bandeira, né? Como seguradora de vida e previdência, o tema da longevidade é muito relevante, né? Para quem não sabe, né? O que é a previdência? É a previdência complementar. Então, assim, é a poupança individual que nós devemos fazer, e como o nome diz, ela é complementar. Existe o INSS, né? Ele nos cobre a todos, mesmo que nós não tenhamos uma carteira de trabalho assinada, o que nos faria automaticamente inscritos nesse regime de seguro, mas a gente pode contribuir como autônomo. Então, o arcabouço, né, previdenciário brasileiro, ele começa pelo INSS e existe a previdência complementar. Então, a seguradora, a MAG, né, ela atua nesse segmento de previdência complementar e de seguro de vidas e, portanto, entende um bocado sobre essa temática, né, de longevidade. E do que a gente precisa fazer para se preparar, para viver mais e melhor. Que também, como eu assisti aqui no final da palestra do Dimas, né, é o que todos queremos, né, onde a gente quer chegar. Deixa eu passar. Então, assim, recapitulando um pouco, né, a história do Instituto começa em 2016, né, com o nosso lançamento, né, essa pessoa que está aí é o presidente do Instituto, é o Nilton Molina, e a gente nasceu com o objetivo de disseminar o entendimento nas pessoas do que é longevidade, né? Eu não sei da parte de vocês, qual a percepção de vocês, mas eu acredito que ainda há, mas a gente está avançando, as pessoas ainda têm muito pouco entendimento, né, do que é longevidade e quais são os impactos da longevidade nas nossas vidas, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista
coletivo, como sociedade, como empresas. Então, num evento como esse, a gente vê, por exemplo, uma discussão de diversidade etária, de diversidade de gerações nas empresas. Isso significa que tem um impacto da longevidade para o empregador. No nível individual é óbvio, né? Como é que a gente vai financiar o tempo mais de vida, esse tempo a mais que a gente ganhou. Então, entra toda a questão previdenciária, mas também, óbvio, a questão de saúde, a questão de relações sociais, né? Como é que a gente mantém boas relações sociais que vão nos amparar emocionalmente por uma vida longeva, enfim. Então, a gente começou lá pensando, cara, a gente precisa ajudar as pessoas a entender em todos os campos onde a longevidade gera um impacto, né? Então, foi por isso que a gente, se vocês veem nessa mandala ali que está ao lado, né, da foto do Newton Molina, que é o presidente do Instituto, como eu falei, né, esse é como a gente organiza o nosso trabalho, em 5 campos, né? Longevidade e saúde, longevidade e trabalho, longevidade e comportamento, longevidade financeira e longevidade e cidades. Então, a gente, de uma forma bem transversal, trabalhou desde 2016, foi como a gente entendeu que deveríamos atuar para fazer com que as pessoas entendessem, levassem essa mensagem adiante. E eu acho muito interessante porque, eu não sei, assim, eu sempre gostei de pensar, né, a longevidade como uma coisa muito parecida com a sustentabilidade, né? A sustentabilidade, ela tem um impacto enorme em todas as... E não é, né? A gente costuma, até hoje ainda persiste um pouco, por mais que esse tema da sustentabilidade tenha avançado, né, a gente pensa assim, sustentabilidade é coisa de quem entende de meio ambiente, de biólogo. Gente, isso está totalmente ultrapassado, né? A sustentabilidade está nas nossas vidas cotidianas, cada um de nós, mesmo que a gente não tenha nada a ver, que a gente não entenda nada de meio ambiente nesse sentido. E a longevidade é a mesma coisa, né? Ela começou como uma discussão muito ligada à saúde, né? Então, assim, quando você pode perguntar para 90% das pessoas que vocês estiverem andando nesse congresso, qual é a questão da longevidade? É a saúde. Ou a assistência social. E não é só isso. É isso também, óbvio, mas é muito mais do que isso. É o trabalho, são as relações sociais, a questão financeira, é a questão dos empregadores, né? E, lógico, do Estado, né, como formulador de políticas públicas. Então, a gente trabalhou desde o início, nesses termos, esse objetivo de levar, ensinar as pessoas o que é longevidade. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho do que a gente fez ao longo desses anos de atuação, né, e como que a gente caminhou, como a gente evoluiu, né, nesses termos. Então, assim, no campo trabalho, vocês devem saber... Quem aqui tem mais de 60 anos? Ou mais uma pessoa só, mais de 60? 2? Legal. Eu acho que pessoas, não sei o caso de vocês dois em particular, mas a gente sabe, ao estudar esse campo, que a questão do trabalho é muito difícil à medida que se envelhece. Você perde um emprego, é muito difícil por conta tanto da questão do etarismo, né, do preconceito etário que existe, né, então, para a contratação de pessoas mais velhas, quanto por outras questões, como, por exemplo, né, a mudança no conhecimento. Né, então, assim, o conhecimento está numa velocidade enorme. Eu estou com quase 40 anos, eu tenho certeza que uma pessoa de 20 hoje está anos-luz na frente de um monte de conteúdo que eu, 15 anos atrás, não estudei na faculdade. Né? Então, assim, a velocidade com que o conhecimento está crescendo e a disseminação por tecnologias, etc., torna os profissionais, o conhecimento que os profissionais têm, obsoletos, muitas vezes. Né? E, assim, então, um exercício de requalificação profissional é algo fundamental para todas as divisas. Tanto que você vê um monte de gente aqui no Congresso e até no conceito de envelhecimento ativo, que guarda uma certa semelhança, né? Não sei se vocês já ouviram falar nesse conceito, mas guarda uma semelhança com, na verdade, a nossa abordagem, que guarda semelhança com o conceito de envelhecimento ativo, né? Que é como é que faz para viver muito com saúde e ativamente. Bom, tem uma série de áreas. Eles falam de lifelong learning, de aprendizado ao longo da vida inteira. Isso é fundamental, seja para quem tem 60 anos ou mais hoje, seja para quem tem 40 anos ou mais hoje, porque vai precisar de qualificar, porque daqui 15 anos eu vou estar obsoleto profissionalmente, enfim. Então, isso é uma questão relevante e que a gente endereçou de diferentes formas. A primeira maneira que a gente tentou, que a gente propôs, não sei se isso é de conhecimento de vocês, até depois gostaria de saber, se alguém já tiver ouvido falar, a gente fez um projeto de lei chamado Regime Especial do Trabalho do Aposentado. O que é o Regime Especial do Trabalho do Aposentado? É uma proposta para facilitar a contratação de profissionais idosos e aposentados no mercado de trabalho. Tá? Então, assim,
a gente fala assim, né, puxa, como precisa, né, todo mundo tem a noção da necessidade, a percepção da necessidade, mas o poder público tem um papel importante em fomentar isso de alguma maneira. E aí o que a gente pensou nesse projeto de lei era algo análogo à lei do aprendiz, a forma de contratação que os aprendizes, jovens aprendizes têm na empresa, que é uma coisa um pouco mais facilitada, um pouco mais simples e com menos encargos para o empregador, né, proporcionando a um jovem que está entrando no mercado de trabalho o acesso a essa primeira oportunidade que todos nós sabemos que é super relevante. E no caso do Reta, é mais ou menos a mesma ideia. Olha só, pega uma pessoa acima de 60 anos que já é aposentada, tá? No caso da nossa proposta, ele tinha esse formato, e gera um vínculo trabalhista um pouco mais leve para o empregador, para estimular esse empregador a contratar essa pessoa num regime de trabalho diferenciado, com uma carga horária menor, porque se a pessoa é aposentada, ela provavelmente quer compor a renda dela de alguma forma. Então, o projeto de lei Reta, ele trouxe essa proposta, e foi muito, embora a gente, infelizmente, não tenha tido êxito na promoção desse projeto de lei na esfera, né, legislativa, eu vejo que, né, a gente trouxe essa proposta para discussão com a sociedade em 2016, o quanto esse tema avançou, e eu acho que o Reta ajudou a pautar essa questão. Hoje, aqui no município de São Paulo, por exemplo, você tem uma discussão rolando na Câmara, felizmente, mais avançada do que o Reta chegou, num nível mais avançado, num estágio mais avançado que o Reta chegou, para estimular a contratação de pessoas acima de 55 anos. E isso, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que em vários municípios, estados, e mesmo na União, né, na esfera federal, há várias propostas de discussão de como fazer com que a gente ajude essas pessoas a não ficarem à parte do mercado de trabalho. Então, o projeto de lei teve essa finalidade. E a gente, de novo, acabou pautando, mas esse foi pautou o debate legislativo, e essa foi uma iniciativa que a gente teve no campo do trabalho. Uma outra iniciativa, que ela existe até hoje, é a oferta de cursos. Né? Então, assim, o que eu falei? Olha, a pessoa precisa se requalificar profissionalmente. Né? Então, a gente tem no nosso site, no portal do Instituto de Longevidade, que depois eu vou dar o endereço para vocês, quase 300, não são exatamente 300, mas 280 uns quebradinhos, cursos gratuitos nas mais diferentes áreas. Empreendedorismo, marketing, línguas, informática, etc, etc. Tá? Todos esses cursos, se a pessoa concluir com sucesso, ela ganha no final um certificado, que é lógico, é super legal, né? Puxa, ó, eu fiz aqui, tenho aqui reconhecido pelo Instituto de Longevidade um curso na área tal. Né? Isso ajuda a pessoa a justamente dar essa repaginada, atualizar algum conhecimento que eventualmente esteja um pouco obsoleto da parte da pessoa com relação ao que o mercado requer. E olha que interessante, gente. A gente está em atuação, como eu falei, desde 2016. Né? Em 2019, a gente teve 600 matrículas em curso. 2019, antes da pandemia. Em 2020, foram 7.000 matrículas. E 2021, 5.500 matrículas. Então, assim, eu acho que o meu intuito nesse formato de apresentação é falar como que eu estou contando para vocês como que a pandemia atravessou o caminho do Instituto, assim como atravessou o caminho de todos nós individualmente, de várias organizações. Mas, por exemplo, muito interessante observar que pessoas acima de 50 anos que quebrou aquele mito, eu não quero, eu não sei mexer com tecnologia, mesmo essa pessoa que, mesmo que ela não queira, ela foi, de alguma forma, forçada a quebrar essa barreira e aprender. Então, foi um resultado bastante interessante. A gente continua oferecendo esse curso. Fica à disposição de quem tiver curiosidade, interesse, visitar nosso site, conhecer exatamente quais são os cursos que tem. Isso no campo trabalho. Espera aí, que eu acho que foi um demais. Sim, e sem falar, lógico, né, na produção de conteúdo. O nosso grande ativo é o portal do Instituto de Longevidade, institutodelongevidade.org, tá? É o nosso endereço. E aí vocês veem um bocado de matérias, exemplos aí nesse campo de trabalho, carreira, empreendedorismo, oportunidades, etc. Tá? Então, a gente também tem na produção de conteúdo um ativo muito importante. Legal. Então, falei de trabalho, falei de saúde. Em saúde, a gente tem a produção de conteúdo também, né? Como um carro forte, mas a gente nunca teve um projeto parecido, análogo ao Reta, que eu citei. A gente não teve na área da saúde, né? E justamente uma das coisas que eu quero contar para vocês, assim, como a gente foi depurando essa atuação, porque como a longevidade é muito ampla, né, não dá para uma organização ou mesmo uma pessoa ter especialidade em todas as frentes
que a longevidade possibilita de contato, né? Então, mas ainda assim a gente tem uma produção de conteúdo bastante robusta. A gente, por exemplo, ali vocês veem, né, a gente tem uma temática só de saúde mental, que foi um ponto super relevante durante a pandemia, né? Isso afetou muito a vida das pessoas. Felizmente, eu sou psicólogo de formação e acho um avanço a gente estar discutindo saúde mental de forma mais aberta, enfim, né? E aí tem uma contribuição importante na produção de conteúdo sobre esse assunto, que está no nosso portal também. Além disso, como prestação de serviço, quem é associado do Instituto tem desconto em medicamentos na rede Droga e Drogazil. Então, é um desconto bastante importante, assim, em termos numéricos. São 47% de descontos em genéricos e acima de 16% no mínimo para descontos em vitaminas, complementos, etc, etc. Tá? Isso é facultado a quem faz a inscrição no site do Instituto como associado. Para que vocês entenderem, o Instituto é uma associação. Juridicamente, a nossa figura é uma associação, então a gente pode facultar os associados ter acesso a certos benefícios, por exemplo, esse. Tá? Legal. Aí, comportamento. Também, né? Comportamento, então, quando a gente fala de longevidade, é um tentáculo, né? É um polvo, né? Porque é um tema que conecta com entretenimento, com viagens e lazer, sexo e relacionamento, todos esses temas muito relevantes e que têm uma percepção de valor muito importante, as pessoas gostam desse assunto, né? Mas não é a nossa especialidade, assim, no sentido mais profundo, mas a gente também tem bastante produção de conteúdo a respeito disso. Legal, cidades, né? Interessante que o Dimas estava aqui antes de mim. Olha, Inês, bem-vinda, minha amiga. Que bom, Vila. Você chegou na hora que eu sei de um assunto caro a você, que é o tema das cidades. E, assim, é muito interessante, né? Porque, olha só, gente, as pessoas falam assim, né? Eu comentei no começo da minha fala, assim, se você perguntar para 10 pessoas aqui o que longevidade, qual assunto elas associam à longevidade, 9 dessas 10 vão falar saúde, né? E aí as pessoas falam, tá, mas cidades, o que é longevidade e cidade, né? E a gente foi ensinado, né, pelo grande professor de muitos dos pesquisadores da área, que é o Kalash, que inclusive está aqui, nos deu a honra aí ao evento da sua presença. Ele falou, gente, as cidades onde a vida acontece, é onde a gente mora, é onde os serviços são prestados, é onde eu tenho acesso à saúde ou não, é onde eu tenho acesso ao lazer ou não, é onde eu consigo me deslocar para o meu trabalho ou não. Então, a agenda urbana é de uma relevância brutal, enorme, muito maior, embora soe talvez um pouco intangível, na longevidade e cidade. Mas o que é isso? Então, longevidade e cidades é a gente discutir a agenda urbana. E é muito interessante, aí vocês estão vendo alguns logos, né? Porque hoje em dia você tem a discussão da agenda urbana, ou seja, das cidades, em várias pautas, né? Do envelhecimento, obviamente, mas também crianças, mulheres, a questão da inclusão de pessoas com deficiência. Então, assim, óbvio, essa pauta é relevante para todas as pessoas e, obviamente, para todos os segmentos que, eventualmente, sofrem discriminação no acesso a serviços ou alguma dificuldade particular no acesso a serviços. E aí o que a gente... então, assim, resumindo, né, a pauta da agenda urbana é o seguinte, olha, o ambiente determina o nosso bem-estar subjetivo e material, ao nos proporcionar um acesso mais facilitado ou menos facilitado a serviços, etc, etc. E como é que o Instituto fez? Como é que a gente mede isso? Como é que a gente avalia, então, como que uma cidade está em termos daquilo que ela proporciona para alguém que está vivendo muito e que quer continuar ativo. Então, assim, como é que a gente mede isso? Como é que a gente mede o quanto que uma cidade impacta? Então, a gente fez um trabalho muito legal, chamado Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade, ou IDL, que é uma grande pesquisa, onde a gente avaliou em 2017 quase 500 municípios, em 2020 876 municípios, em 7 variáveis de análise. Então, saúde, finanças, trabalho, lazer, moradia, etc, etc, etc. A gente recolheu dados e indicadores desses números de municípios nessas duas oportunidades e gerou o resultado. Né? Então, assim, tem um ranking. Se vocês visitarem o nosso site, vocês vão ver lá um ranking.
quais são as cidades, muito parecido com o que o Dimas estava falando, né? Ele fez uma pesquisa em loco, né? Eu fui até João Pessoa e vi que é assim, assim, assado, para quem tem acima de 60 anos. Fui até Natal e vi que é assim, assim, assado, mas olha como ele foi falando, né, gente? Essa cidade é super legal, mas não tem trabalho. Essa cidade é super legal, mas não tem lazer. É exatamente o que o nosso índice avalia, tá? Então, essa uma parte do trabalho foi o IDL, foi a criação do IDL, que vai ter futuramente outras edições, e eu vou contar em primeira mão aqui uma novidade para vocês a respeito do IDL. E um outro trabalho que a gente fez com relação a essa questão de cidade foi o GPL, a Gestão Pública para a Longevidade, que foi uma capacitação de gestores públicos. Então, olha só, a gente falou o quê? No IDL, a gente criou um grande painel de dados sobre quanto que a cidade proporciona de qualidade de vida, de acesso, de bem-estar, etc, etc. E no GPL, a gente chamou um monte de gestor público, um monte de gente que trabalha em prefeitura, nas diferentes secretarias, e falou, olha só, aprenda a usar o IDL para você tomar decisões, né? Uma coisa que é muito comum, né, a gente vê, isso não é só no campo da longevidade, tá? No campo da gestão pública em geral, né, a gente vê muitas iniciativas sem muita fundamentação. E olhando para a questão do envelhecimento, né, é muito comum, eu sou, sei lá, a prefeitura quer fazer uma iniciativa para os idosos. Abre um hospital, abre uma UBS. Cara, será que tudo bem, pode ser que seja bom, mas será que é necessariamente aquilo que aquele município está pedindo? Será que o investimento não deveria, se de repente o município já tem uma suficiente UBS, de acordo lá com a matriz do SUS, né, para aquela quantidade de pessoas? Então, de repente, vale mais o investimento em lazer, de repente, vale mais o investimento em acessibilidade, e é justamente o que o IDL informa, de alguma maneira, e a gente chamou esses gestores públicos para aprender a ler os dados com base no IDL. Então, esse foi o trabalho que a gente fez na questão de cidade. E aí, por fim, a questão de longevidade financeira, que aí foi, olha só, o que eu falei para vocês, né? Eu falei, olha, o Instituto começou atuando com uma proposta de ensinar, de falar sobre a longevidade nas suas diferentes frentes. Só que, né, ao longo do que eu fui falando aqui agora, vocês viram, cara, tem algumas coisas onde a gente avançou mais, em outros pontos onde a gente avançou menos. Lógico, né? Não dá para... Ninguém é especialista em tudo, né? Senão você fica muito superficial. Isso eu acho uma coisa fantástica, né, da longevidade, e aí, de novo, eu faço mais uma vez a comparação com a sustentabilidade, porque assim, a gente precisa de todas as áreas. A gente precisa de profissionais da saúde, óbvio. A gente precisa de profissionais da assistência sociais, da assistência social, claro que sim. Mas a gente precisa de engenheiros, a gente precisa de designers, a gente precisa de arquitetos, a gente precisa de professores capacitados a requalificar profissionalmente as pessoas à medida que envelhecem. Ontem teve uma palestra muito interessante, no final do dia, não sei se vocês assistiram, enfim, até um candidato aí que está saindo a deputado federal, Rocieli, mas enfim, isso não vem ao caso. Ele falou, o tema dele foi a questão da aprendizagem, né? Então ele falou um ponto fantástico, ele falou o seguinte, olha só, gente, tudo bem, aprendizagem continuada é fundamental, mas não adianta você replicar o modelo de ensino que você faz para criança, para um adulto. Não é a mesma coisa, você não vai obter os mesmos resultados, você precisa de uma metodologia diferente, um o que e um como que mudam para que você ofereça educação ao longo da vida inteira. Então, mas isso tudo eu estou dizendo que é o seguinte, então a gente chegou num ponto no Instituto onde a gente falou, cara, a gente precisa escolher algum campo para a gente se aprofundar, né, porque a longevidade é muito ampla. E esse campo que a gente optou, particularmente, claro, em razão até do nosso mantenedor, né, do Grupo Mongeral, ser um grupo de serviços financeiros, a gente, claro que a gente faz um movimento, né, em direção à sociedade, a gente produz ações, faz ações, conteúdos, etc., que são para alimentar a sociedade, mas o nosso mantenedor quer que, pelo menos, isso seja percebido de uma forma associada ao seu negócio, né, como seguradora, que foi o que eu expliquei para vocês no começo. Então, a gente falou, bacana, vamos ensinar as pessoas, vamos se especializar em longevidade financeira, vamos se especializar em ajudar as pessoas a se prepararem financeiramente para uma vida longeva. Mesmo, e aí eu acho que tem um ponto importante, esteja a gente falando com uma pessoa acima de 60 ou não, né, porque a longevidade é para todos. Né, como eu falei, o dia do idoso, né, é de todos nós. Porque eu não tenho mais de 60 anos, mas eu pretendo ser. Então, o dia tem que acontecer para mim também.
E a longevidade financeira tem que acontecer para mim, que não tenho mais de 60, para quem tem 20, enfim. Né? É uma perspectiva de curso de vida. Esse é o grande ensino da gerontologia, da longevidade, é o curso de vida que tem que ser avaliado, lógico, e quando se trata de idosos, especificamente, com alguns olhares específicos. Mas, então, o Instituto se colocou como missão essa questão da longevidade financeira, principalmente, né? E aí o que é o conceito de longevidade financeira, que é aquela pequena mandala que está ali do lado esquerdo da tela, né? Ela é uma discussão que amarra a questão das finanças pessoais, que é super relevante, né? Com o fato, com a longevidade, com a vida mais longa. Então, a gente entende que tem 5 pilares principais do ponto de vista das finanças para você ver a coisa de uma maneira holística, de uma maneira completa, que é a renda, a gente chama de ganhar mais, e quando você olha, por exemplo, para quem tem mais de 50 anos, o quanto é importante você, por exemplo, diversificar sua fonte de renda, ou seja, ganhar mais, né? Às vezes você perde renda ao se aposentar, imaginando uma pessoa que está aposentada, né? Ela tem uma perda de renda e a tendência é que essa perda de renda com as reformas que estão acontecendo na Previdência tendam a ser maiores. Então, eu preciso me diversificar, eu preciso aumentar não a minha renda total, como as minhas fontes de renda. Então, a gente faz os cursos de qualificação para que as pessoas tenham outros talentos, possam explorar outros talentos, por exemplo. Então, ganhar mais, poupar certo, gastar bem. Gastar bem é uma coisa que diz respeito a todo. Hoje a gente vive muito uma era, né, do consumo para exibição, para satisfação dos outros e não aquilo que nos gera bem-estar de fato. Né? Então, assim, gastar bem, isso passa por uma coisa que é um pouco intangível, que é o autoconhecimento, né, gente? A gente tem que se conhecer para entender aquilo que efetivamente me gera bem-estar, aquilo que efetivamente eu estou gastando o meu dinheiro, que na verdade tem tudo a ver com o meu tempo, né? Então, assim, eu estou gastando a minha energia em algo que realmente vai trazer um bem-estar para mim, realmente vai gerar uma satisfação e não, sei lá, um exibicionismo. Então, gastar bem, poupar certo, investir melhor e se proteger de riscos, né? Que a gente chama de proteger capital de riscos. Enfim, então essa é a visão holística que a gente tem de finanças pessoais e a gente amarra isso com a questão da longevidade. Então, por exemplo, poupar mais, ganhar mais, deixa eu pegar uma cola aqui. Você pode ganhar mais abrindo um novo negócio, entrando em uma sociedade, tornando-se autônomo, tornando-se um corretor parceiro da MAG, óbvio, isso nem todos têm esse perfil, mas enfim, diversificando suas fontes de renda, complementando renda com trabalhos informais. Então, a gente vê muito isso acontecer, né? Muitas pessoas, então legal, já que eu sei cozinhar, eu vou desenvolver esse talento e vou fazer um bolo para vender, sei lá. Enfim, tem vários caminhos e que a gente ajuda com o nosso conteúdo as pessoas a pensarem essas questões. Gente, estou apertando errado, perdão. Gastar bem. Gastar com... de novo, né? O que é gastar bem? Gastar com bem-estar, com educação, com a família, com a casa, com medicamentos de prevenção ou de adaptação. Então, assim, isso é o gastar bem. Essa é a discussão que a gente faz em torno desse pilar. Poupar, né? Poupar para uma vida cada vez mais longa, para ter uma reserva financeira de urgências e crises, para investir em conhecimento, né? Então, é muito interessante. Poupar não é uma coisa... o nosso aprendizado é que as pessoas poupam até melhor quando elas têm um objetivo atrelado àquilo. Então, eu quero poupar para aposentadoria, eu quero poupar para ajudar o meu neto futuramente a fazer uma faculdade, eu quero poupar para realizar uma viagem dos meus sonhos. Então, a gente tem muito aprendizado sobre isso que a gente compartilha no nosso site, convido vocês a visitar. Investir, que é uma questão que muitas pessoas ainda têm muita dificuldade, e é difícil mesmo, não é uma coisa fácil, mas é relevante a gente aprender um pouquinho sobre isso, né? Até porque o investir, ele diminui o nosso esforço de poupança, né? É muito fácil falar assim, tem que poupar, é verdade. Mas o quanto que o investir pode ajudar você a justamente diminuir esse esforço. Se você consegue rentabilizar um pouquinho melhor o teu dinheiro, você não precisa ser tão duro consigo mesmo na poupança, no esforço de poupança. Então, essas coisas se equilibram. Então, esse é um outro ponto relevante da mandala longevidade financeira. E o proteger capital, que é essa questão dos riscos, né? Então, assim, a gente sabe, né, que imprevistos na vida acontecem, né? E muitas vezes eles impactam a nossa vida financeira de uma maneira que a gente não estava preparado. Então, é um acidente, é uma queda,
e aquilo, nossa, é um susto danado. Seja do ponto de vista, né, do nosso corpo, né, da nossa própria vida como seres vivos, mas dos nossos bens, né? Então, nossa casa, nosso carro, enfim, o que seja. Mas tem vários pontos aí importantes em relação a essa questão do proteger de risco, proteger capital. E aí dentro, na esfera do campo de projetos institucionais, nessa área da longevidade financeira, a gente teve durante muitos anos, infelizmente foi descontinuado, mas a gente até espera voltar com isso em algum momento. A gente fez uma pesquisa de preparação para aposentadoria, que tinha repercussão em vários países, na verdade, a gente fazia em vários países essa pesquisa. Não a gente, o Instituto, mas em parceria com outras organizações, a gente fazia no Brasil. Então, o que essa pesquisa ela era? Ela era uma grande investigação qualitativa sobre como as populações de diferentes países estavam fazendo para... quais são os planos? Tá, ok, você se prepara para a aposentadoria? Você pode perguntar para uma pessoa na rua, pode falar sim ou não. Né? Tá, mas se sim, você faz o quê? Como é que você organiza na prática? Então, essa pesquisa ela tem muita informação sobre isso, inclusive sobre o Brasil. Então, são dados bem interessantes, mas, de novo, ela está descontinuada, mas eu gosto de citá-la porque ela, enfim, foi uma contribuição relevante que até nos ajudou a chegar e a recortar melhor a nossa atuação nesse tema longevidade financeira. Uai. Ah, sim. Deixa eu só ver se eu não passei nada. Tá. Produção de conteúdos. Então, a gente falei de projetos institucionais, expliquei para vocês o que é o conceito de longevidade financeira. A gente produz muito conteúdo sobre esse assunto. O nosso site está lotado de informações sobre esse assunto. E esse material, especificamente, é recém-publicado. Então, eu fico aqui o convite, por isso que eu dei destaque a ele, e eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a equipe toda do Instituto que ajudou, que se envolveu na produção dele. Esse QR Code é para vocês baixarem. Isso é um guia onde tudo isso que eu estou falando, longevidade financeira, como isso funciona, como eu faço para me apropriar desse conceito e efetivamente agir sobre a minha vida, esse guia está aí à disposição de vocês, baixem, façam uso. Enfim, isso vocês têm acesso também, se por acaso tiver alguma dificuldade, também quem está assistindo em casa, né? Isso está disponível no portal do Instituto. Gente, eu juro que eu estou apertando o botão. Tá. E lives e vídeos também, né? Então a gente tem no nosso canal no YouTube aí com bastante material, cada vez mais sobre essa temática de longevidade financeira. O mais recentemente publicado foi uma entrevista com Carlos Sardenberg, que é um ícone aí do jornalismo econômico, que deu depoimento sobre longevidade financeira para a gente, sobre essa discussão, mas enfim, tem uma série de lives sobre esses vários assuntos, e vejam que a gente vai explorando, né? Por exemplo, violência financeira em relacionamentos acima de 60 anos, quer dizer, uma questão comportamental na esfera do relacionamento, mas que tem um componente financeiro. Então, a gente vai e explora isso, né? Trabalha esse conteúdo. Dívidas, violência contra a mulher e impacto nas finanças. Olha como é que as coisas estão entrelaçadas, né, gente? Olha como as coisas não são... E aí eu volto lá para trás, né? A longevidade ela é capilar, né? Ela é transversal. Então, fazer esses links é relevante, sim, claro. De novo, né? A gente precisou se especializar, a gente quis se especializar para sair de uma posição muito generalista, mas sem perder de vista que a longevidade tem todos esses ramos. Então, convido vocês a visitar o portal, o YouTube do Instituto também e acompanhar. Simuladores, né? A gente tem alguns simuladores financeiros, enfim, para a pessoa, por exemplo, simular quando que ela vai poder se aposentar, etc., né? Em função, por exemplo, da reforma da aposentadoria. Assim como eu citei para vocês, né, que os cursos tiveram uma explosão de busca, de procura durante a pandemia, a mesma coisa aconteceu com o simulador de aposentadoria durante a reforma da Previdência, né? Em 2019, a gente bateu um pico de 128 mil simulações. Lógico, as pessoas estavam super mobilizadas e aí buscando informação a respeito disso, então tiveram aí no site do Instituto um apoio, né, para entender qual era o cenário delas especificamente. Enfim, então, e se manteve muito alto, né? Então, esse tema ainda é muito quente, as pessoas seguem procurando, e lógico, a gente tem que, como Instituto, orientar as pessoas sobre esse assunto da Previdência, que é fundamental de fato. Beleza. E é isso. Então, assim, e agora deixa eu... Então, só para fechar, né? Meu tempo também, faltam 3 minutos apenas.
Então, o Instituto teve essa atuação ao longo desses anos. Essas são as nossos principais projetos, nossas principais entregas como Instituto ao longo desses anos, né? Tudo isso está registrado como conteúdo, enfim, como e-book, como vídeo, como matéria no nosso portal. Então, eu convido todos vocês a visitar e ter um conhecimento mais aprofundado. Isso tudo é um pouco de histórico, né? Então, eu quero só deixar dois pontinhos finais aqui, antes de fechar minha fala, do que está por vir, né? Eu acabei de falar do Guia da Longevidade Financeira, foi um material que a equipe se envolveu durante meses para produzir, então, mas ele já está publicado. Tá? Além disso, gente, a gente vai fazer novas edições do IDL, que é aquela avaliação de municípios que eu citei, com um ganho muito interessante. A gente, como eu falei para vocês, né, a gente fez em 2017 com 500 municípios aproximadamente, em 2020 com perto de 900 municípios, e a gente vai chegar à totalidade de municípios agora nessas próximas edições. Claro que a gente vai fazer alguns pequenos ajustes de metodologia, mas a gente vai conseguir dar uma visão nacional, que sempre foi a nossa ambição. A gente quer permitir uma visão total, em termos de país, de como que essa questão da longevidade, da qualidade que os municípios proporcionam para o envelhecimento acontecer em boas condições, está no país inteiro. E a gente vai alcançar essa meta, então isso é uma novidade que eu compartilho com vocês, então a gente está super feliz de futuramente, em breve, aí, acredito que no ano que vem, lançar essa nova edição do IDL com todas as cidades avaliadas. Também um indicador, até existem coisas semelhantes, mas, né, são vários índices que referenciam de maneira diferente. A gente vai fazer o IPCA 50+, então é o Índice de Preços ao Consumidor. É a inflação, como que essa inflação muda em razão da cesta de consumo das faixas etárias. Então, assim, o IPCA é um índice de preços que tem para toda a sociedade, que avalia a variação de preços para toda a sociedade e como que ela varia especificamente para quem tem mais de 50 anos. Isso dá uma contribuição também no campo da longevidade financeira, que, enfim, vai ajudar no debate, ajudar as pessoas a entenderem como a gente se prepara individualmente e como sociedade para esse cenário de envelhecimento acelerado que a gente está vivendo. Eu acho que tem, mas, enfim, tudo bem. Já saiu aí o meu slide, meu tempo acabou. Muito obrigado pela atenção de vocês. Claro. Só um minutinho. Todo mundo consegue te ouvir. A questão do IDL, né? Aqui nós tivemos, está intergeracionalidade. Nós temos aqui pessoas de todas as idades. Vocês já pensaram, quando vocês tiverem 80 anos, aonde vocês vão morar? Estou pegando o gancho dele, claro, porque a minha área de pesquisa é sobre moradia, né? Então, eu faço pesquisa sobre alternativas de moradia. Porque as pessoas acham que o idoso ou morre na casa que ele morou a vida inteira com a família, ou ele vai para um asilo. Os que ainda lembram que mudou, né? Porque no país muda o nome, muda as coisas. Não mudam as coisas, mas os nomes. Hoje em dia é ILPI, né? O nome é mais bonito, né? Instituição de Longa Permanência para Idosos, mas continua igual. Mas vocês já pensaram isso? Porque entre tudo isso, né? Bom, eu vou morar, onde eu vou morar? Que situação de saúde eu tenho, né? Então, uma educação financeira para saber como é que eu vou chegar lá. Quem de nós vai ter um quadro de demência? Né? Em que cidade que eu quero morar? Tem gente que mora em navio, não estou nem falando navio de cruzeiro. Tem navios construídos que são residenciais. O navio inteiro ele é residencial. Inês, você vai falar de classe A aí no mundo? Não. O estado de São Paulo, por exemplo, tem vilas construídas pelo governo do estado para quem ganha de 1 a 2 salários mínimos e que tem rompimento familiar, né? O vínculo familiar. Todo mundo sabe? Não. Então, eu acho que o mais importante é isso. O que a gente ainda tem é falta de informação. Perfeito. Então, e tudo vai exatamente nisso. Como é que financeiramente? O que eu faço? Eu tenho uma casa agora. Se eu fosse americana, eu venderia minha casa e compro um motorhome e vou passear. No Brasil, eu vou deixar para o meu filho, vou deixar para não sei o quê. Os filhos se matam depois, né? Mas tudo envolve exatamente isso. A cidade que eu vou morar, claro, eu tenho tal idade, ela tem acessibilidade toda? Então, é importantíssimo. Eu acho que é um dos melhores trabalhos, porque acho que é abrangente, assim, a gente não tinha outro, né, antes.
E agora fico mais feliz de saber que vai ter mais cidades Vai, ainda, vamos né? chegar a todas as cidades. O que vai dar uma visão ainda maior. Obrigado. Obrigado você pelas suas falas. Gente, esse era o último slide, tem meu e-mail, tem o site do Instituto, mas é fácil, institutodelongevidade.org. Visitem, entrem em contato. Obrigado. Bom evento para todos nós. Muito obrigada, Antônio.